Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão acompanhando a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão preparados para a aula de matemática? Estão com os materiais em mãos? Já pegaram aí estojo, caneta, o lápis que você usa e o seu caderno? O seu bloco de anotações? Que bom, porque hoje em nossa aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar um pouco em relação à proporção com os triângulos. Nas aulas anteriores, nós já trabalhamos, vamos recordar aqui juntos, os triângulos semelhantes, como a gente descobre se um triângulo é semelhante ao outro, quais são os casos de semelhança, certo? Vimos aqui que eles podem ser semelhantes ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Os três casos que nós vimos. E agora eu preciso que a gente pratique um pouco. E eu preciso muito da sua atenção e concentração para que você também pratique aí na sua casa, certinho? Continuando, vamos então aqui praticar. Exatamente. Hoje nós temos uma aula bem prática. Vamos recordar os casos de semelhança, de proporção, descobrir cada caso e por isso você vai analisar junto comigo. Veja bem a primeira atividade que eu trouxe. Eu tenho aqui triângulos e foi pedido o seguinte: identifique os pares de triângulos semelhantes e indique o caso de semelhança. Observe, eu tenho o triângulo A, B, C, D, E e F. Nós vamos ter aqui, posso adiantar para vocês, três casos, três pares de semelhança. Vamos descobrir? Observem cada triângulo. Esse triângulo foi nos dado, o triângulo A, os três ângulos e os três lados. O triângulo B foi nos dado dois lados e um ângulo. O triângulo C foi dado apenas os três lados. O triângulo D foi dado para a gente três lados e um ângulo. O triângulo E foi dado para a gente três ângulos e dois lados. E o triângulo F foi dado para a gente dois ângulos e um lado. Você consegue fazer alguma associação de medidas e ângulos? Já conseguiu identificar algum deles? Sim? Você observa pelo ângulo que, por exemplo, nós temos aqui um ângulo do A, 40 graus e outro ângulo de 60 graus. Tem alguma medida, tem algum outro triângulo com essas medidas? E que a gente pode dizer que um é proporcional ao outro? Tem? Encontrou? Onde que nós temos? A letra F? Ah, então nós podemos dizer que a letra A, o triângulo A e o triângulo F são proporcionais. E por que a gente se baseia, em que a gente se baseou para dizer que eles são proporcionais? O A e o F, o que eles têm em comum? O ângulo, os ângulos, dois ângulos, ângulo de 40 e ângulo de 60? Assim, a gente encontrou aqui um caso de semelhança que é ângulo, ângulo. Exatamente. Temos mais algum? Temos quais outros dois pares? Observem a letra C. Ele deu para a gente os três lados. Tem algum outro triângulo que foi dado para a gente os três lados? Tem? Ah, a letra D foi dado para a gente os três lados? Sim, exatamente, foi dado para a gente os três lados. Então, o que a gente pode falar? A gente pode dizer que
A C e a D são? Será? Observem as medidas. Será que essas medidas têm alguma semelhança? 4,5, 9, 6,75. E aí? Muito bem. Nós temos aqui o C e o D são semelhantes. E qual o caso que foi usado para ser semelhança? Nós observamos o quê? Lado, lado e lado desses triângulos. Agora ficou fácil, não ficou? Sobrou para a gente quais os outros dois triângulos? O triângulo E com o triângulo B. E vamos descobrir que caso que ele foi usado? Ângulo, ângulo? Não, né? Só tem um ângulo de 40. Ângulo, lado, ângulo, lado? Ah, exatamente. Lado, ângulo de 40 e outro lado. Assim, nós descobrimos os triângulos semelhantes e descobrimos cada caso de semelhança. Tranquilo? Ah, que bom! Vamos para o nosso segundo exercício. Eu trouxe aqui pares de triângulos para a gente descobrir o valor do x, sabendo que eles são triângulos semelhantes. Veja esse primeiro caso, letra A. 9 e 10 são as medidas desse triângulo, 14x desse segundo. Veja bem, esse lado aqui, 14 do maior, está para qual lado do menor? Está para esse lado. Veja a medida do ângulo que nos ajuda a identificar. Ó, 1, 2 risquinhos. O que eu posso dizer? Como eu posso montar as proporções? Nós podemos dizer que 10 está para 14, assim como, veja a outra medida, 9 está para quem? 9 está para x. Fazendo agora aquela regra da proporção, que é multiplicar cruzado, vamos ter 10 vezes x, 10x. E 14 vezes 9 dá quanto? 10 vezes 9 dá 90. 4 vezes 9 dá 36. 90 com 36, nós temos 126. Confere? Sim? Então, o 10 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 126 dividido por 10, temos que o x vale quanto? 12,6. Achamos o valor do x. Como vamos achar o valor do x no segundo exemplo? Como que a gente vai encontrar? Bem simples, né? Vamos observar os ângulos. Veja aqui. 1, 2, 2. Então, vamos observar os lados. Eu tenho o x, ele está para quem? Ele está para 11,2. E o 8 vai estar para o 12,8. Anotando, montando as nossas frações, as nossas razões, x está para 11,2, assim como 8 está para 12,8. Vamos fazer a regra, vamos fazer aqui a multiplicação. X vezes 12,8, vamos ficar com 12,8x. E vamos multiplicar 11,2 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 8 vezes 1, 8. Quantas casas decimais? Uma casa decimal, certo? O 12 está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Nós vamos ter que pegar 89,6 e vamos dividir por 12,8. Você aí de casa consegue fazer essa divisão? Você simplesmente pode cancelar ali as vírgulas e dividir? E vai descobrir que 89,6 dividido por 12,8 é igual a 7. Isso mesmo, se você multiplicar
12,8 vezes 7, vai encontrar 89,6. Tudo bem? Entendido? Encontrou o valor do x? Que bom! Eu trouxe mais uma situação problema. Veja que interessante. O próximo exercício é: em certo momento, uma pessoa cuja medida da altura é de 1,65, ela projeta uma sombra medindo 1,16, 1,16 m, enquanto uma árvore projeta uma sombra medindo 13,92 m. Qual a medida da altura da árvore? É possível a gente descobrir a altura da árvore? É claro. Vamos colocar uma incógnita? Quanto vale a árvore? Não sabemos. A altura dela não sabemos. Vamos colocar x. E agora, como que a gente vai montar a proporção? Cuidado para não trocar, para não cruzar essas informações. Eu vou dizer: a altura da pessoa está para a sua sombra, assim como a altura da árvore está para a sua sombra. Se eu quisesse, eu poderia dizer: a altura da pessoa está para a altura da árvore, assim como a sombra da pessoa está para a sombra da árvore. Eu não posso dizer: a altura da pessoa está para a sombra da árvore. Não posso, porque a gente está cruzando informações. Vamos então fazer assim. Fazendo na vertical, você não equivoca. Altura, sombra, altura, sombra. Então, montando ali as nossas proporções, vão ficar como? 1,65, a altura está para a sombra de 1,16. Assim como a altura da árvore está para a sombra, que é de 13,92. Tudo bem? Depois que eu monto as minhas proporções, eu vou aplicar a regra para encontrar o valor do x. Vou multiplicar cruzado. 1,16 vezes x, 1,16x. E quando a gente multiplica 1,65 vezes 13,92, você sabe fazer esse cálculo, não é mesmo? E se sabe, pode até utilizar um instrumento aí, como a calculadora do seu celular. Você então vai ter qual o resultado dessa multiplicação desses dois decimais. Nós teremos assim o seguinte resultado: 22 inteiros e vamos ter 968 milésimos. Confere? Agora que já fizemos a multiplicação, vamos para a divisão. O 1,16 está multiplicando, por isso ele vai passar para o outro lado, dividindo. Quando eu divido 22,968 aí por 1,16, eu tenho o seguinte resultado. Eu tenho o resultado de 19,8. E assim, a gente descobriu o quê? Descobriu a altura da árvore. Descobrimos que ela tem a altura de 19 metros e 8 decímetros. Confere? Veja que interessante, utilizando a semelhança de triângulos, a gente conseguiu fazer a descoberta de um valor desconhecido como a altura da árvore. Tem mais um problema. Você está preparado? Vamos aqui para o outro problema. Veja a seguir o desenho que o engenheiro fez com o objetivo de determinar a medida da largura de um rio para a construção de uma ponte em determinado local. Então, veja bem, nós temos aqui o rio, nós temos o desenho, dois triângulos, e nós temos valores conhecidos, mas também temos valores desconhecidos, que no caso, o valor desconhecido principal seria aqui a largura desse rio, nós podemos chamar de x. E pediu para a gente o quê? De acordo com as medidas indicadas, determine a medida da largura desse rio
no ponto escolhido pelo engenheiro. Aqui seria a medida. Vamos descobrir? Então, bora lá. O que eu posso dizer? Que essa altura do triângulo é x. A altura dele está aqui para o outro lado dele, 70. Assim como, qual que é a altura do triângulo menor? A altura dele é de 15. Está para qual a medida da base desse triângulo? 20. E quando eu faço esse cálculo, eu descubro a resposta, eu descubro a largura do rio. Vamos multiplicar cruzado? X vezes 20, 20x. E vamos fazer o 70 vezes 15. 70 vezes 15 é bem tranquilo para vocês? Sim? Por quê? A gente faz 70 vezes 10 é 700. Se 70 vezes 5 é a metade, vai dar 350. 700 com 350, o que que nós temos? Qual o valor? Muito bem, 1050. Confere? Muito bom. O nosso 20 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Já posso até cancelar zero aqui do dividendo do divisor. 105 dividido por 2, quanto nós vamos ter? Qual que é a metade de 105? 52,5. Excelente. Descobrimos assim a medida da largura do rio. Tranquilo? Conseguiram fazer? Praticaram aí junto comigo? Fico muito feliz. E assim eu posso aqui recordar com vocês o que nós estudamos na aula de hoje. Hoje nós fizemos prática. Hoje nós praticamos proporção com os triângulos. Pegamos alguns problemas e aplicamos a proporção de triângulos para descobrir tanto casos de semelhança quanto valores desconhecidos. Ok? Finalizando, eu desejo a todos bom descanso, que vocês continuem firmes no propósito de estudar e aprender cada dia um pouco mais. Desejo a todos bons estudos, até a próxima e um grande abraço.